é na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota. Olá, seres humanos, Thiago, como sempre, e no podcast de hoje eu estou fumando. Não sei se se deu pra ouvir. Mas esse barulho aqui foi... Eita caralho. Acho que meu pai tá tomando banho. Esse barulho foi eu tragando do cigarro e, sei lá, só senti vontade de fumar um cigarro enquanto estou falando essas coisas aqui. Acho que assim eu fico um pouco mais relaxado. E, e para quem me tem no Facebook, ou me segue, ou sei lá, Instagram também, deve ter visto que eu falei que eu tô parando de fumar e tal. E de fato eu tô. Mas eu tô com massa aqui ainda de cigarro e tô fumando. Ah, mas logo vai terminar. Bom, o podcast de hoje eu espero que seja rápido. Eu sempre tento fazer algo rápido, nunca consigo, mas eu espero de novo que saia rápido. E quero falar basicamente sobre três coisas, dois assuntos meus e depois ler dois e-mails que me mandaram. E eu estou literalmente utilizando um guardanapo como cinzeiro. Depois eu não faço a mínima ideia de como eu vou tirar as cinzas daqui sem derrubar essa merda no chão. Espero que dê certo. E de fato o cigarro tá fazendo efeito, tô me sentindo mais relaxado. Que bom. Enfim. Bom, primeiro dos assuntos que eu tenho pra falar nesse podcast: tretas. Deixa eu dar mais uma tragada que acho que precisa. Parece que eu tô sugando uma alma. Eu sei. Ah, bom, desde que eu comecei esse podcast, há mais de 3 anos atrás, podcast, canal, como vocês quiserem chamar, eu não tinha, naquela época, 3 anos e meio atrás, uma expectativa de ficar grande. Não que eu seja um canal grande, mas de um ano pra cá, em especial de, sei lá, 8 meses pra cá, o canal que cresceu pra caramba, assim, em número de inscritos, em visualizações e tal. E isso atrai tanto pessoas que concordam com os pontos de vista que eu aqui expresso, quanto pessoas também, claro, que discordam dos pontos de vista que eu aqui expresso. E basicamente eu acabei, por causa desse podcast também, me envolvendo em uma série de tretinhas, digamos assim, por coisas bestas, por coisas que eu exponho nesse podcast. A, a mais recente foi, foi no mesmo dia em que eu postei o meu último podcast falando sobre misantropia. Nesse mesmo dia, uma mina me bloqueou. Me bloqueou de tudo. Por quê? Porque ela descobriu o meu canal e, segundo ela, eu sou misógino e por isso ela me bloqueou de tudo. E calma aí que eu vou só terminar esse cigarro que eu já explico direitinho. Não fumem. Ou fumem, sei lá, a vida de vocês, foda-se. Eu tô com a voz meio assim, sei lá. Não sei. Não sei se minha voz tá sendo a mesma de sempre ou se tá sendo diferente. Talvez eu esteja um pouco rouco. Sei lá. Mas agora é a última tragada. É.
acabou o cigarro, definitivamente. Enfim, vamos começar o assunto. Ah, como eu disse no meu último podcast, no mesmo dia que eu postei o último podcast lá sobre misantropia, uma mina. Essa mina eu já vinha conversando com ela fazia umas 3 semanas. É uma mina que eu não tinha intenção nenhuma. Antes que vinham falar, o cara tá querendo pegar mulher, tá betando, não. Essa mina aí eu comecei a trocar ideia com ela pelo WhatsApp. Ela é daqui da minha cidade. E desde o início. Não desde o início e caralho. Acho que vai. Puta que pariu. Ah não. É que o PC tá dando umas leve travadinhas. Eu espero que não trave enquanto eu gravei isso. Bom, essa mina, desde o início da conversa, eu já percebi que ela era feministinha e tal. Mas eu, sinceramente, eu não me incomodo com isso. Tem bastante conhecido meu que fala, eu não tenho amizade nem fudendo com feminista, eu não gosto de feminista. Eu sou uma pessoa que, pra quem me acompanha, pessoalmente eu não sou muito a favor do feminismo moderno, não sou. Eu acho que talvez, sei lá, há 50, 60 anos atrás o feminismo ainda tinha uma razão de ser, mas acho que hoje em dia não mais. E mesmo há 60 anos atrás já era questionável o movimento feminista, mas ainda tinha algum mérito. Mas o feminismo de hoje em dia, pelo amor de Deus. E eu sigo a seguinte filosofia: você pode ser feminista, você pode ser machista, você pode ser de direita, de esquerda, ateu, cristão, hinduísta, sei lá, seja a merda que você quiser. Só não me enche o saco com a sua ideologia. Se você acha, sei lá, sabe, você pode ser o que você quiser, só não venha me falar como eu devo me comportar. Porque eu sou um sujeito que eu quase não saio de casa, eu passo a maior parte do meu tempo no computador. Então, se eu estivesse, sei lá, fazendo algo de ruim, tipo, não sei, estuprando alguém, matando alguém, roubando, aí tá. Aí até poderia ser a encheção de saco, que na verdade não seria bem encheção de saco, seria algo certo a se fazer, mas eu não tô fazendo isso, eu passo meus dias em casa e não sei, não faço mal a ninguém, pelo menos pessoas fora do meu quarto e tal. E bom, essa feminista aí eu comecei a trocar ideia com ela, a gente começou a trocar uns memes, isso é bem bosta, bem negócio de jovem, mas era o ritmo dela, de ficar mandando meme, e aí eu caçava algum perfil, ela inclusive me passou o número de telefone do Marlon. Sabe o Marlon que eu citei, sei lá, uns 10 podcasts atrás, o Marlon Pirado, ela me passou o número dele de WhatsApp e tal. E a conversa tava até que ok com ela, inclusive eu cheguei a sair com ela, a gente foi lá no museu que tem aqui na minha cidade, o Museu da Imagem e do Som, tava tendo uma exibição, tá tendo ainda uma exibição de filmes do estúdio Ghibli, sei lá como pronuncia. Aquele estúdio lá de animação que faz filmes do tipo A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e por aí vai. Que é um estúdio que eu gosto pra caramba. E aí a gente foi nessa exibição de filmes, a gente trocou uma ideia depois. Depois eu fui num bar com os amigos meus e acabei encontrando ela e também fiquei conversando com ela. Ou seja, a gente tava meio que... tinha uma... eu não considerava ela como uma amiga, mas assim, a gente tinha um contato ok, digamos assim, apesar de eu já ter percebido que ela era feminista e blá 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 blá. Tanto é que em alguns assuntos eu evitava tocar e ela às vezes tocava nesses assuntos mesmo não sendo o foco da conversa, mas às vezes ela lançava alguma coisa que era mais pra esse lado da ideologia e tal. Por exemplo, eu falei pra ela que no futuro, se eu não arranjasse ninguém, eu ia comprar uma sex doll. Ela falou que isso é escroto e que isso é objetificação da mulher. Eu não falei nada pra ela, eu só falei, eu tenho uma série de argumentos, mas eu prefiro não expor aqui. Ela respondeu algo do tipo, tá. Que é mais ou menos o que toda pessoa de
Existe no livro 1984, não sei se vocês já leram, mas se não leram, leiam, é um livro muito bom, 1984, do George Orwell. Tem nesse livro a Polícia do Pensamento, que é basicamente, é justamente isso, Polícia do Pensamento. No livro de 1984, existe uma repressão às ideias individuais, às ideias mais livres, entre aspas, que podem ser consideradas heréticas, que podem ser consideradas deturpadoras da ordem social. Basicamente é proibido o livre pensamento e existe a polícia do pensamento. Qualquer pessoa que exprime uma opinião que não seja a opinião do partido, que controla tudo no livro, essa pessoa está passível até mesmo de ser condenada à morte, pelo simples fato de exprimir uma opinião que não seja a opinião popular, a opinião do partido e tal. E o que eu percebo aí, voltando com relação a essa mina, não somente ela, mas eu percebo também que os justiceiros sociais em geral, eles meio que encarnaram essa polícia do pensamento. Você não pode, não literalmente você não pode pensar as coisas, porque dentro da minha cabeça só eu espero, só eu sei o que se passa dentro da minha cabeça. Mas a partir do momento que eu exprimo, que eu coloco para fora algo que está dentro da minha cabeça, isso já está passível de punição, de problemas, briga e por aí vai. E resumidamente, como eu disse, eu tinha até me encontrado com essa mina pessoalmente 2 vezes, a gente tava trocando uma ideia e tal. A gente tava até combinando de ir de novo lá no MIS, assistir filme e tal. E aí, resumidamente, no dia lá que eu postei um podcast sobre misantropia, ela pediu o meu Facebook. Pra eu passar o meu Facebook pra ela. Eu já, caralho, fudeu. Ela vai ver minhas publicações, vai dar merda, enfim. Aí eu falei, mas tá bom, eu vou falar o quê? Sei lá, vou mentir, falar que não tem. Aí eu acabei passando o meu Facebook pra ela e ela descobriu o meu podcast. Resumo da ópera, ela, sei lá qual podcast ela ouviu, eu só sei que enquanto eu tava gravando o podcast sobre misantropia, ela falou que tava ouvindo algumas coisas que eu falei, e aí pouco depois ela falou que eu sou misógino, e aí me bloqueou de tudo. Simples, me bloqueou e nem me deu direito à resposta, ela simplesmente falou, tô ouvindo, pouco depois, você é misógino e bloque. Então eu nem tive tempo de, sei lá, não sei, explicar o que eu tava querendo dizer, ou não sei lá, dar uma resposta, enfim. E ela, sei lá, talvez fosse uma garota que até desse para manter um certo campo de contatos, porém eu não, pelo simples fato de eu expressar algumas opiniões no meu podcast, não rolou, não vai rolar e acho que a gente nunca mais vai se falar. De certa forma até tomara. E eu percebo que isso tem acontecido na realidade em que a gente vive, o que é algo bem bizarro. Está acontecendo a polícia do pensamento. A partir do momento que você expressa alguma coisa, essa coisa cai nas mãos de alguém, ou então cai nas mãos de um grupo, ou então cai nas mãos de alguém que tem influência. Dependendo do que você expressar, você tá fudido. Você vai receber censura, por exemplo, aquele caso lá dos caras lá da Buceta Rosa da Rússia. Falando brevemente, na época que isso aconteceu eu não expressei minha opinião, mas a minha opinião, tudo bem, o que os caras fizeram era bem tosco, uma brincadeira bem de moleque, digamos assim, mas aquilo lá tomou uma proporção que, pra mim, pelo menos pra mim, foi completamente desproporcional. Os caras perderam emprego, ficaram marcados, passaram até no Fantástico, mostrando o rosto deles, falando o nome deles. Ou seja, os caras ficaram completamente marcados por uma mera brincadeira na Rússia, que tenho certeza que ninguém saiu ferido, ninguém foi estuprado, ninguém foi assassinado, ninguém foi roubado, uma mera brincadeira de, 2 minutos, e eles destruíram a vida deles, não eles, mas a polícia do pensamento, os justiceiros sociais, feministas e CIA, destruíram uma boa parte da vida deles por causa de algo,
E, e não somente essa garota já veio, simplesmente cortou o contato comigo por causa do meu canal. Já houve outros casos também de pessoas que se afastaram de mim pelo simples fato de eu expressar algo aqui. Sendo que, cara, por exemplo, eu falo mal de mulher moderna, eu digo também que eu não sou lá muito fã dos judeus, mas não é como se eu quisesse formar um quarto Reich e quisesse matar judeus, ou então eu quisesse dar um golpe de Estado, formar uma ditadura e transformar todas as mulheres em escravas sexuais. Não, não é como se eu quisesse fazer isso. Eu só expresso minha opinião e foda-se, eu sei que minha opinião não vai mudar nada, mas essas pessoas desse grupinho, desse tipo, elas acham que opiniões mudam a realidade. Eu não sei direito eu até sei, mas assim, mesmo sabendo, eu acho isso ainda bem tosco. Por causa de um negócio que você pensa, a pessoa corta o contato com você. E se ele é de outro grupo ideológico, se ele é de direita, por exemplo, vou excluir ele, vou tirar print das coisas que ele fala e vou jogar lá na minha roda para todo mundo ir lá e denunciar ele. Isso é muito escroto. E, bom, ahn, e aí eu comecei a pensar, cara, ahn, esse meu canal, por mais que eu consiga coisas boas, não digo. Assim, em 3 anos e meio de canal, o que eu consegui com esse canal? Eu consegui treta com um número bom de pessoas. Eu fiz algumas amizades até que eu conheci pessoalmente. Hernani, por exemplo, o pai do Cebolinha, Diego e por aí vai. Eu conheci um bom pessoal, assim, por causa desse podcast. A gente veio se trombar pessoalmente e tal. Por um lado, o podcast me propiciou algumas amizades, e algumas amizades que são boas, assim, são pessoas que passam por coisas parecidas com o que eu passo, são pessoas que entendem até certo grau o que eu sinto, o que eu penso e tal, mas por outro lado, isso também me propiciou brigas com pessoas, às vezes que pensam diferente, ou pessoas intolerantes de certa forma, que não querem ouvir opiniões diferentes, que acham que se você não tô dizendo que eu sou adepto do Bolsonaro, por exemplo, mas dando um exemplo. Se você é adepto do Bolsonaro, você é a favor do discurso de ódio, porque Bolsonaro é discurso de ódio, e você também é a favor do estupro, você é a favor do racismo, sabe? Uma série de coisas que é bem, que é bem tosco, sabe? Essas pessoas falam tanto da tal da empatia, mas percebe-se com certa facilidade que essas pessoas são as que menos têm empatia. Elas não buscam saber o que você está querendo dizer quando você diz algo, se você está querendo realmente dizer aquilo. Elas não buscam interpretar o que a pessoa falou, elas buscam simplesmente ver o que ela falou, julgar aquilo conforme os seus próprios critérios e com base nisso excluir, ridicularizar online, enfim, fazer essa série de coisas que a gente já sabe o que é. Então é bem bizarro, hoje em dia a gente já tá vivendo um pouco da polícia do pensamento. E teve inclusive uma mina ano passado que, não sei, talvez, acho que eu já citei ela em podcast, que eu e ela, ambos, a gente estava até considerando a hipótese de um namorar com o outro e de repente a mina escutou um podcast meu. Ela falou que minhas opiniões são ridículas, que ela quase vomitou e blá 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 blá. E isso no fim das contas meio que fez a gente se afastar bastante. Não porque eu quis me afastar, mas porque ela quis se afastar, porque segundo ela eu tenho opiniões nojentas. E aí eu tentei um pouco explicar pra ela o que eu quis dizer, explicar pra ela que eu não sou um cara do tipo, sei lá, ela basicamente ela entendeu que eu sou um cara que trata mulher como objeto. Sendo que, velho, quem é minha amiga, digo amiga de sei lá, que já me conhece há anos, cara, eu trato mulher
eu trato mulher quase igual como se trata homem. Eu só evito de fazer algumas piadas, de falar algumas coisas, mas assim, a base assim de amizade é quase a mesma. E mesmo assim, é aquilo, por exemplo, que se num podcast recente o Petri falou que as mulheres não querem, que as mulheres dizem que querem ser tratadas como homem, mas a verdade é que não querem a partir do momento que você trata elas como homem, ou que você, sabe, porque eu pelo menos eu com homem eu sinto uma afinidade, uma liberdade maior para exprimir o que eu sinto, o que eu penso. E com mulher, com a maioria das mulheres, eu sei que isso não existe. E a partir do momento em que, por exemplo, eu expresso as minhas opiniões e majoritariamente as mulheres desgostam das minhas opiniões, isso já é uma prova de que não se deve tratar a mulher da mesma forma que se trata o homem. E que isso prova também que mulher não quer mulheres em geral não querem ser tratadas da mesma forma como homem. Mas sei lá, enfim, sabe? E por um lado, quando eu vi que essa mina me bloqueou, por um lado eu fiquei puto da vida. Por outro lado, eu fiquei feliz, porque eu falei, sabe, eu acho que no fim das contas, uma hora ou outra ia dar esse embate, essa diferença assim, de opinião, isso ia acontecer mesmo. Não porque eu quisesse que ia acontecer, mas porque já era previsível que alguém como ela ia fazer isso. Então, por isso mesmo que eu entendo meus amigos que falam que não dá pra ter amizade com feminista, não conseguem ter amizade com feminista. Eu entendo, porque de fato, porra, de fato a maioria das feministas, dos justiceiros sociais, eu não preciso nem comentar, acho que vocês já sabem. Todo esse blá blá de sempre. E é complicado, cara. Você, por exemplo, eu expor minhas opiniões aqui, isso de repente chega em pessoas, chega em grupos, isso possivelmente pode até me dificultar arranjar um emprego, porque de repente pesquisando meu nome acha o meu podcast e vê que eu sou uma, entre aspas, figura pública e isso pode ser um problema para a empresa. Resumindo, esse podcast aqui para mim pode trazer diversos problemas. E eu não tô falando que eu vou excluir o canal, que, sei lá, vou sumir de uma hora para outra. Eu só tô falando que ultimamente eu tenho pensado bem nas consequências que é ter esse canal. Porque, como eu disse, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Às vezes, pessoas que eu poderia perfeitamente conviver, desde que eu não expressasse nenhuma opinião, de repente não tenho mais esse direito, porque as pessoas vêm e aí, ai, nossa, sua opinião. Isso porque eu ainda sou, pelo menos dos caras da esgotosfera, dos podcasts de esgoto e tal, e eu ainda acho que eu sou um dos caras mais moderados, um dos caras menos agressivos. E mesmo assim, é uma geração de pessoas fracas. E, infelizmente, a gente está caindo cada vez mais naquele lance de bolhas sociais, sabe? Quem é de direita só lida com quem é de direita, quem é de esquerda só quem é de esquerda. Não existe mais espaço para pluralidade de ideias. É só as pessoas não aguentam, especialmente o pessoal da esquerda progressista, não aguenta opiniões diferentes. Se você fala que eu não concordo com isso e apresenta argumentos para isso, de repente se embasa em algum dado ou em alguma pessoa que eles não gostam, pronto, acabou a amizade, acabou o vínculo, acabou tudo. E você ainda corre o risco de parar numa panelinha deles, te denunciarem em massa, seu perfil em redes sociais acabar, eles mandarem textão para sua empresa, enfim. É bem ridícula a realidade em que a gente está vivendo. Então, sei lá, eu venho pensando, provavelmente nada vai mudar, eu não vou excluir o canal, nem vou mudar o estilo das coisas que eu falo e nem porra nenhuma vai mudar. Mas às vezes eu fico um pouco triste de que as coisas têm que ser assim, sabe? O mero fato de eu expressar uma opinião dá todo esse BO. Mas enfim, essa era a primeira coisa que eu queria falar, tretinhas que eu arranjo por causa desse canal. Outra coisa também que eu queria falar, que também é um pouco relacionada a isso, eu já falei aqui no meu canal sobre amor líquido,
relacionamentos líquidos e tal, Bauman. Acho que todo mundo já tá cansado, que me acompanha já há um tempo, já tá cansado de saber disso. Porém, eu venho percebendo que não existe somente amor líquido, existe também amizade líquida. Uma coisa que eu venho percebendo, principalmente com relação às amizades que você mais fala com a pessoa na internet do que assim ao vivo e a cores, pessoalmente mesmo, especialmente nesse tipo de amizade, às vezes eu meio questiono o quanto esse tipo de amizade é real. Eu não vou citar nomes, claro, mas tem alguns conhecidos meus que são mais conhecidos da internet do que conhecidos assim que eu conheço assim pessoalmente. Alguns deles, inclusive, eu conheço pessoalmente. Mas a maior parte do contato é via internet. E esses conhecidos eu me pergunto, cara, isso que você tá falando mesmo, isso é real? Porque às vezes eu vejo as pessoas comentarem ah, eu te amo, ah, eu gosto muito de você. Mas acho isso muito da boca pra fora. Eu acho isso muito, sabe, só pra expressar um afeto falso. Sem contar que as pessoas exageram muito, porque você gosta de alguém na internet não quer dizer que você ama aquela pessoa, que você sabe aquela pessoa significa algo de grande pra você. Não, não, em quase 100% dos casos não. Um exemplo prático do que eu tô falando. Não estou querendo cobrar ninguém, só estou dando exemplo. Meu segundo livro, por exemplo, que já foi publicado há mais ou menos uns 4 meses. Quando o livro saiu, eu publiquei no Facebook, publiquei o livro, postei lá a capa do livro e tal. E um número razoável de pessoas veio falar, porra, quero comprar, já reservam pra mim, blá blá e tal. Beleza. Só que simplesmente mais da metade dessas pessoas que falou, porra, eu gosto dos seus livros, gosto dos seus escritos, te acho uma pessoa da hora pra caralho, blá 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 blá. Mais da metade dessas pessoas simplesmente só comentaram lá na hype de queria o seu livro e só comentaram. Não, de fato não compraram o livro, não vieram nem correr atrás de saber quanto que eu tô cobrando pelo livro, ou seja, cara, eu acho que na internet as coisas são muito não são palpáveis, sabe? As pessoas falam as coisas, mas muitas vezes é na hype, é no momento, ou querendo demonstrar algo pro público, já que na internet tudo vira público. E, enfim, como eu disse, eu não tô querendo cobrar ninguém, falar, compra meu livro, você falou que ia comprar. Não, mas é só algo que eu observei para dar um exemplo prático do que eu tô falando. Sabe? E às vezes eu me questiono quando, por exemplo, você fala que você ama alguém. Para mim, pelo menos, existe um peso nas coisas que eu falo, nas coisas que você fala, nas coisas que todo mundo fala. Não tô querendo pagar uma de justiceiro social e fazer a mesma coisa do pessoal que eu critico. Mas eu levo a sério, geralmente, o que as pessoas falam. E a partir do momento que elas falam, ai, vou comprar seu livro, ai, adoro os seus escritos, e não move uma palha para saber como conseguir o meu livro, ou então fala que me ama, mas aí quando eu encontro a pessoa pessoalmente, a pessoa simplesmente fica com cara de tacho pra mim, não sabe nem o que conversar direito, sei lá, eu fico, cara, e aí quando eu encontro a pessoa, ela, sei lá, 1 hora depois ela já quer ir embora, fala que já tá cansada do rolê, eu fico, cara, será que isso que você diz, aquilo que você disse na internet sobre gostar de mim, gostar da minha companhia, querer o meu livro, gostar dos meus escritos, isso é realmente real ou isso daí é só algo de internet que você foi movido pelo momento? Então, o que eu diria para quem tá me ouvindo é não confie muito em coisas que são expressas na internet. Porque, como eu disse, na internet não dá pra você saber o que de fato a outra pessoa do outro lado tá pensando, não dá pra saber as reais intenções dela. Então não confie muito no que o pessoal diz na internet. Ai, eu te amo, ai, você é muito importante pra mim. Não tô dizendo que não existe amizade nesse meio. Eu só tô dizendo que na maioria das vezes pode ser que seja algo bem menor do que afirmam que é. E eu tô percebendo isso com relação a alguns conhecidos meus.
que eles supostamente me amam, gostam pra caralho dos meus livros, mas não vejo isso muito assim em prática, digamos assim. Falar na internet, afirmar na internet é muito fácil, né? Quero ver na vida real, na vida prática e tal. E quem muito fala na internet, pouco faz na vida real, quase sempre. Por isso mesmo que hoje em dia eu nem ligo mais pro pessoal que fica pagando qualquer coisa na internet, porque eu sei que na maioria dos casos, na vida real, aquela pessoa não é nada daquilo ali. Então, eu sou nazista, ou eu sou antifascista e só posta isso no Facebook, eu fico, na vida real esse cara nunca entrou numa briga, esse cara não tem argumento, nunca leu um livro, então foda-se, não vou perder tempo discutindo com ele. Mas enfim, basicamente isso daí, relacionamentos líquidos, até mesmo a amizade hoje em dia tá líquido, tá falta assim, falta de palpabilidade, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer no geral. Espero que tenham entendido. Mas bem, só isso mesmo que eu queria falar dessas duas coisas que tem me passado a cabeça. E agora vou ler. Só me mandaram, sei lá, acho que de 15 dias pra cá só me mandaram 2 e-mails. Então vou ler os dois. E quem quiser que eu leia e-mails em outro podcast, mande e-mails. Ou não, sei lá, vocês que sabem. E aliás, aproveitando, eu já falei, já faz uns 2 podcasts já que eu tô falando que eu preciso gravar um podcast intitulado Necessidade Metafísica, que vai ser um podcast mais filosófico, e realmente estou precisando. Mas tem surgido alguns assuntos que são assuntos mais simples, então estou expondo aqui os assuntos mais simples e talvez ainda essa semana ou semana que vem eu faça esse podcast Necessidade Metafísica, que vai ser mais complexo e tal. Enfim, vamos pros e-mails. Então, primeiro, sem assunto, Nicolas. Tem aqui também mas só vou citar o primeiro nome. Enfim, vamos lá. E aí, Thiago, estou aqui para tentar ajudá-lo sobre o último podcast, passado, frente e futuro. Ele errou, é passado, presente e futuro. Eu posso oferecê-lo minha irmã, que supostamente é virgem. Caralho, os caras querem oferecer a irmã, fazer um ritual aqui. Vou juntar as irmãs de todos os ouvintes e vou fazer um ritual, vou fazer um harém. Enfim. Pois ela é do tipo de garota que só sai de casa para ir à escola. Ainda ela é inocente sobre homens. Seria uma honra saber que você tirou o selo dela. Obrigado. Ela é uma mediana, mas tem um ego inchado pra caralho. Infelizmente, ela é muito jovem pra ti. É aquilo que eu falei no podcast passado, presente e futuro. Cara, sei lá, quem na minha faixa etária, de 20 a 20 alguma coisa anos, quem nessa faixa etária ainda é virgem? No mundo moderno, enfim. Agora não me lembro bem em que aspecto você gostaria de se desenvolver, mas você pode usar afirmações. Afirmações é qualquer frase falada ou pensada sobre você mesmo. Nem sei se essas duas palavras existem. Nessa vida, ou controlamos o nosso subconsciente, ou deixa eles nos controlar. Tiago, faça o caminho certo, não o fácil. Isso me pareceu a Dumbledore no Harry Potter. Agora teremos que escolher entre duas alternativas. Ou escolhemos o caminho fácil, ou escolhemos o caminho daquilo que é certo. Enfim, grande abraço. Só isso é o e-mail dele. Bom, como eu disse no podcast passado, presente e futuro, eu tenho uma certa ferida emocional envolvendo mulheres, envolvendo virgens e tal. E como eu disse, essa ferida emocional só vai ser resolvida, digamos assim, quando eu finalmente conseguir tirar o selo de alguma garota. E, bom, cara, você, agora falando pro cara que me mandou esse e-mail. Cara, duas coisas. Primeiro, independente de qual garota virgem, mesmo que seja uma feinha, eu teria interesse, porque
eu preciso fazer isso pra tirar essa merda e finalmente me livrar disso. Então, mesmo que sua irmã não seja lá bonitinha, a garota mais linda do mundo, eu teria interesse, porém, como ele mesmo falou, tem um ego inchado pra caralho. Esse é o grande problema, cara, desse lance de virgem também, e o meu problema é que, por um lado, eu quero uma garota virgem, como eu falei, mas por outro lado, sabe, geralmente virgem você tem que fazer um certo investimento, investimento de tempo. A maioria das garotas, não sei se é exatamente maioria, mas eu acredito que boa parte das garotas, infelizmente ou não, elas acabam perdendo virgindade não com um cara que realmente gosta dela, mas sim com um cara que mente, falando que gosta dela, quando no fim das contas o cara só quer ir lá e ser o primeiro e se vangloriar por isso. Eu acho que até no caso da minha ex mesmo, o que aconteceu foi mais ou menos isso. Eu acredito, sei lá, nunca perguntei pra ela, nem nunca vou perguntar. Mas. E eu não tenho. Primeiro, que eu já não tenho muita paciência pra mulher. Segundo, que se for uma garota, mesmo que seja uma garota virgem, mas se for uma garota muito nova, eu. Cara, eu já tive experiências com garotas bem mais novas e assim, cara, hoje em dia eu evito garotas muito novas. Por um lado, me atrai o lance da virgindade, mas por outro. Sabe, é muita encheção de saco, muita encheção de saco. Garota muito jovem, garota novinha é um saco, cara. É um. Nossa, é treta por qualquer coisinha, é ela querendo controlar sua vida, ciúmes excessivo, ela. Porra, é um saco, é simplesmente um saco. Ela também depende muito dos pais, não tem liberdade pra porra nenhuma. E enfim, por um lado, tá, teria interesse na sua irmã, por outro. Ah, cara, ah, a partir do momento que eu teria que bajular ela, isso já se torna cansativo pra mim. Ah, a não ser que a garota, sei lá, já me desse uma garantia, tipo, porra, te achei muito bonito e daria minha virgindade pra você. Se ela já chegasse falando um assunto assim, eu até de repente eu investiria. Mas se ela falasse, se ela simplesmente não desse sinal de nada e eu tivesse que fazer um certo investimento sem ter certeza de que iria ter um retorno, sabe? Me cansa. Mas enfim, sei lá, eu sinceramente acho que esse e-mail não vai dar nada, porque sei lá onde que esse cara mora. Vai ver, o cara é da minha cidade, mas duvido. E bom, sei lá, se você quiser jogar sua irmã pra nós, joga aí. Se não, tudo bem. Fica a seu critério. E sobre o lance de autodesenvolvimento e você fazer afirmações sobre você mesmo. Cara, por um lado eu concordo com você, por outro eu discordo, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a afirmar muito algo sobre nós mesmos, nós podemos cair na armadilha do ego, na armadilha da. Qual que é a palavra agora? Soberba, isso, na armadilha da soberba. E isso também fecha algumas portas. Por exemplo, suponhamos que você é um sujeito introvertido. A partir do momento que você fica falando pra você, eu sou introvertido, eu sou introvertido, eu sou introvertido, isso vai te tornar ainda mais introvertido. E isso pode acabar sendo um problema pra você. Tá, eu acho que eu entendi, no sentido de fazer afirmações boas sobre a minha pessoa. De certa forma eu já faço isso, mas assim, eu evito fazer por questões de ego. Mas assim, eu penso que pelo menos eu sou uma pessoa um pouco mais esclarecida, entre aspas, do que a maioria. Eu tenho consciência disso, de vez em quando eu afirmo isso pra mim mesmo, mas como eu disse, eu evito ficar pensando muito nisso, porque por um lado isso pode me ajudar a me desenvolver, mas por outro isso pode aumentar o meu ego e eu não quero aumentar o ego, eu desprezo o ego e tento combatê-lo e tal. E eu tô numa fase agora de desafios, de começos de novos desafios, por causa principalmente do lance do emprego. Eu tô desempregado e eu tô percebendo que para eu conseguir outro emprego vai ser um desafio para mim muito grande. Por quê? Porque eu não gosto de falar com pessoas. Eu, depois desse meu emprego e coisas que aconteceram nos últimos anos, eu simplesmente não tenho mais saco para conversar com as pessoas. Então, o simples fato de eu ir numa entrevista e ter que conversar, ter que falar,
Ai, meu nome, idade, quais são os meus hobbies, por que que eu quero trabalhar na sua empresa e ter que mentir sobre isso, sabe? Isso é um problema pra mim. Então vai ser um certo desafio, sabe? Quando eu for chamado para uma entrevista, ter que ir lá e mentir, ai, porque a sua empresa, eu tenho interesse na sua empresa. Não, eu só quero salário, eu só quero, eu tenho coisas a pagar, então eu quero salário, foda-se, sua empresa, só isso. E também porque também, de certa forma, eu tô virando concurseiro hoje mesmo, ontem, porque já passou da meia-noite, hoje mesmo, ontem eu paguei inscrição para 2 concursos. E concurso é algo que eu nunca fiz e também é algo que eu não tenho saco, porque para fazer concurso, quem já fez concurso sabe que na prova de concurso cai coisas que caem na escola. Então, por exemplo, tem prova de português, prova de matemática, prova de conhecimentos gerais, prova para falar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu acho isso, sinceramente, a maior parte disso tudo eu acho conhecimento inútil. Não que saber português não seja importante, ou não que saber 2 mais 2 não seja importante, mas sabe, cai simplesmente equações, sei lá, pretérito imperfeito da puta que pariu, lei número não sei o que da Constituição Brasileira. E bom, eu acho tudo isso inútil, para ser bem sincero. A não ser que eu vá trabalhar com isso, mas a maioria dos concursos não trabalha com esse tipo de coisa, e mesmo assim eles cobram. Então é um conhecimento, no meu ponto de vista, conhecimento, entre aspas, bem inútil. Para mim, informação, informação inútil. Então, é, eu eu tô o lado fácil seria eu continuar aqui em casa, acomodado, mas eu tô tentando combater esse lado. E E o que vier, o que me chamarem para entrevista, né, concurso, eu também estou pretendendo estudar apostila, estudar videoaula no YouTube, que é algo que para mim é muito chato, mas cara, como você disse, é fazer o caminho certo ou fazer o caminho fácil. O caminho fácil é continuar aqui em casa. O caminho certo é buscar a minha própria independência. E, aliás, falando sobre concurso, para mim, o que seria perfeito é eu passar num concurso para alguma cidadezinha pequena daqui do interior de São Paulo e morar nessa cidade pequena e passar a ter o meu ideal de vida que eu já tenho, que é viver em uma casa simples, alugar uma casa ou pensão, sei lá, viver em um lugar simples, ter uma vida simples, ser uma pessoa predominantemente sozinha e ter um cachorro. Não sei, é, secundariamente a isso seria encontrar uma mulher decente, mas é, então prioritariamente seria ter um terreno, ter um emprego, ter também uma horta, que é algo que eu quero ter, plantar minha própria comida, ter um cachorro e só isso, cara. Eu só preciso disso, de um amigo, no caso o cachorro, de alguns amigos para ver de vez em quando, cerveja, um emprego, uma horta, acabou. Ter uma vida simples e futuramente ter, quem sabe, uma vida mais simples ainda. Então, se eu passar num concurso e uma cidadezinha pequena e tiver um salário mais ou menos, vai ser bom. Mas enfim, obrigado, senhor Nicolas. Obrigado pelo que você disse e espero que o que eu tenha falado agora responda o que você falou. Enfim, vamos pro próximo e-mail, que é o último e-mail. É um e-mail bem grandinho até. Tá, Iago. Boa tarde, Thiago. Aqui é o Iago. Alguns fatos que foram meus fantasmas por muito tempo. Não sei se posso chamar de bullying, porque não consigo me recordar de uma causa bem definida, mas eu chorava todos os dias na escola até a quinta série, e os adultos me protegeram demais por conta disso. A interação com os colegas ficou comprometida pelo receio que eles tinham em me fazer chorar. Isso frustrava as minhas tentativas de amizade. Atualmente, ainda sinto esse cuidado falso que as pessoas que conhecem meu passado têm comigo. Porém, hoje parei de chorar, estou melhorando com as amizades. Não lembro muita coisa da minha infância por conta dessas experiências. Caralho, que bizarro. Chorava todos os dias, não consigo me recordar, que bizarro.
Mas eu imagino mesmo que o moleque chorando todo dia na escola, isso deve comprometer uma série de coisas, inclusive sua autoestima. Mas enfim, continuando. Filha do meu pai fora do casamento com quase minha idade, 23, que entrou em contato através de redes sociais mexeu muito comigo, porque eu tinha uma boa visão do meu pai, que embora bebesse aos finais de semana, nunca frequentou bares e sempre foi presente na minha vida. Isso me fez enxergar casamento por outros olhos e repudiar pessoas infiéis ou que desejam isso. Mas estou em paz com meu pai, deve ter sido um erro dele, nunca falei com ele sobre isso, enfim. Trair alguém e ainda por cima meter o boneco fora do casamento é foda mesmo. Meter o boneco, eu sempre rio dessa expressão. Enfim, eu perdi o bebê e transei pela primeira vez aos 17 anos com a minha primeira namoradinha. Estava apaixonado. Ocorre que ela fingiu estar grávida de mim. Caralho, mais um caso de mina que finge estar grávida. Durante quase um mês, tendo descobrido que não era verdade. Ela não mostrou o exame. E ainda tendo me traído com seu ex. E ainda pela quebra de expectativa em relação às mulheres, isso me deixou traumatizado em se relacionar. Ela já tinha um filho antes de eu namorar com ela. Caralho, que biscate. E depois do nosso curto namoro, teve outro. Após, tive mais algumas frustrações. Por conta desse fato, faz 3 anos que não faço sexo e estou retomando algum contato sadio com o sexo oposto, embora sinta projeções do passado que podem me atrapalhar a seguir em frente a um relacionamento. Eu também tenho alguns traumas, entre aspas, de relacionamentos passados. Acho que isso ficou bem claro lá no presente, passado e futuro. Continuando. Depois desse último item, um amigo meu pegou, entre aspas, outra menina que eu gostava, mesmo tendo avisado anteriormente para ele minhas intenções com ela. Por esse simples fato me afastei dele e hoje sinto que as amizades são superficiais e com laços afrouxados. É o que eu acabei de falar sobre amizades líquidas. Não sei se é o mesmo contexto, mas tem a ver, enfim. Por conta das dificuldades financeiras e pelas exigências dessas mulheres do passado, atualmente não consigo gostar de alguém. Sinto-me desonrado, fraco, inútil e incapaz para essas coisas, mas vida que segue. Fato engraçado. Aos 17 anos, logo após o comunicado da gravidez, naquele primeiro relacionamento de merda, eu e um amigo meu na época fomos beber vodka, marca Balalaika, pela pior bebida. Sem gelo, sem mistura e na rua. Nós dois ficamos muito bêbados. Ele era gordo, deitou no canteiro que estávamos sentados e começou a vomitar, se afogando no vômito. Eu não tinha forças para levantá-lo e com receio dele morrer, liguei para essa menina e ela ligou para os meus pais e para os pais dele e logo a ambulância foi buscá-lo, ele passa bem. Nunca mais bebi vodka, apenas olhar para essa bebida me faz ter arrepios e sensações ruins no estômago, kkk. Gosto do seu podcast porque coloca questões pontuais sobre nossa vida que me faz refletir sobre certas coisas. Força com o podcast na vida. Torço para que você construa um bom futuro. Muito obrigado, senhor Iago. Bom, pelo que eu vi, no geral, suas relações sociais estão um pouco comprometidas pela questão do seu pai, pela questão das suas primeiras experiências com mulheres, pela questão desse seu amigo aí que te traiu também, porque não existe só traição assim de namorado, marido, esposa e tal, também existe traição de amigo, né? Então pode-se perceber que as suas relações sociais estão comprometidas, não sei até que ponto, mas no meu caso também. Eu já relatei já várias vezes para vocês e no meu caso também minhas relações sociais estão comprometidas por uma série de acontecimentos do passado e eu tô tentando ficar quite com esses acontecimentos do passado, não porque eu acho que as pessoas não sejam filhos da puta e que não vão passar a perna em mim. Eu acho que algumas sim, algumas vão. E tem muita gente filho da puta por aí. A gente só conhece as pessoas filhos da puta com o passar do tempo. E depois que eles nos apunhalaram pela costa. Mas eu acho que eu também não devo me fechar completamente às outras pessoas e nunca mais ter amigos, nunca mais ter namorada. Eu acho que o ideal é você permanecer sempre com um passo atrás e eu acredito que a confiança deve ser conquistada. Você não deve confiar em qualquer pessoa
de primeira, tipo, conheço essa pessoa há 2 meses, vou contar a minha vida inteira pra ele ou ela. Não, não. Eu acho que você conhecer outra pessoa é questão de tempo, é questão de pequenas coisas também, sabe? Por exemplo, em um rolê, detesto essa palavra, mas rolê que os dois estão bêbados, de repente você tá bêbado e aí você conta alguma coisa mais íntima da sua vida, ou então fala de algo sobre você e aí sai outra vez e de repente você sente que tem uma abertura para você falar de algo mais da sua vida. Eu acho que é assim que vai se construindo a amizade e intimidade. Então é mais ou menos assim que eu tento lidar com a maioria das pessoas. Eu tento não confiar nelas de primeira, mas se eu perceber que dá pra manter a amizade com essa pessoa e tá durando, sei lá, já conheço essa pessoa há 1 ano, 2 anos, essa pessoa nunca deu mancada, é uma pessoa que eu posso me expressar com ela, aos poucos eu vou, sabe, me mostrando, entre aspas, mais pra pessoa e eu acho que a base da amizade é isso, cara, é o tempo e você e conhecendo a outra pessoa, e de repente, se você sentir abertura, você falar, né, de algo da sua vida, ou de algo mais íntimo e tal. Mas, recomendação minha, deixe que o tempo revele quem é verdadeiro nas relações. E às vezes nem o tempo revela, mas eu acho que a melhor garantia que menos está tendente ao erro talvez é o tempo. Ah, amizades verdadeiras, são amizades que se refletem no tempo, são amizades que às vezes você fica 6 meses sem ver a pessoa, 1 ano, sei lá quanto tempo sem ver a pessoa, e quando se encontra com ela você ri, você conta da sua vida, fala das novidades, eu acho que é mais ou menos isso. Então, sobre amizades é isso, não deixe isso te comprometer. Não confie de primeira, mas também não se feche totalmente. E sobre o lance de mulheres, cara, tome cuidado, porque hoje em dia a gente sabe como tá as coisas, hoje em dia, dependendo da mina, ela pode te acusar de estupro, pode se tornar um problema, sabe? A gente sabe como tá as coisas, então toma cuidado. Mas se você quer se relacionar com alguém, se relacione. Se você não quiser, não se relacione. E é isso. É muito simples, cara. Muito simples. Se você quer, quer. Não quer, não quer. E ponto, acabou. Não precisa ficar nesse negócio de. Ai, porque as mulheres e. Cara, se você quer, vai, corre atrás. Se você não quer, se você tá com medo, se você é traumatizado, pensa, vale a pena consertar esse trauma? Se valer a pena, tenta consertar. Se não, continua aí. Faz o que tu queres, cara. Não fica enchendo o saco do tipo, não, porque as mulheres e mulher é merda e. Cara, se você não gosta de mulheres, só não se relaciona com elas, só isso. Se você gosta delas, mas reprime isso, tenta resolver isso consigo mesmo. E depois de um tempo começa, tenta pelo menos, sabe? Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Existem homens bons, existem homens ruins. Existem mulheres boas e existem mulheres ruins. E claro que tá cada vez mais difícil de achar pessoas decentes, pessoas que, sabe, que não vão te acusar sem te conhecer direito. Mas cara, ou você abandona completamente as relações sociais ou você vai estar sujeito a riscos. Essa é a grande realidade das coisas. Então, ou você se torna um Rick Mori, ou você está sujeito a riscos e também benefícios. Então, enfim, mais ou menos isso. E, bom, Iago, obrigado pelo desejo de construir um bom futuro. Eu também espero que eu não me mate. Sei lá, talvez eu me mate daqui a alguns anos. Mas até lá eu espero ter deixado alguma coisa para vocês. Eu ainda tenho, como eu falei, eu ainda tenho coisas a escrever, coisas a falar por aqui. E caralho, já 55 minutos. Eu vou fazer um podcast curto. Nunca é curto. Caralho, vai tomar no cu. Enfim, e sobre esse lance, para finalizar, sobre esse lance do bullying.
Cara, tenta conversar com seus pais pra ver se eles sabem de alguma informação. Se você já não fez isso, conversar com seus pais pra ver se eles sabem de alguma coisa, lembram de alguma coisa. Ou não sei, tentar procurar amigos que você tinha na época, ou pelo menos conhecidos, sei lá. Já que você não lembra, tentar buscar outras pessoas que lembrem disso, porque é meio bizarro isso, de você chorar todo dia na escola e não se lembrar o motivo. Não sei. Eu, pelo menos, o que aconteceu na minha infância, eu me lembro os motivos. Eu não me lembro de bastante coisa da minha infância, eu acho isso bizarro, às vezes. Porque eu geralmente só lembro do o que me aconteceu dos 7 anos pra frente. Dos 6 anos pra trás, eu era pra lembrar de alguma coisinha ou outra, eu não lembro de praticamente nada. Mas, enfim, busca pessoas que conviveram com você nessa época e se isso te incomodar, tenta descobrir. Se não te incomodar, se não te traz alguma forma de angústia, segue a vida. Como você mesmo falou, vida que segue. Enfim, acho que é isso. Ah, eu vou ver se amanhã ou depois de amanhã eu gravo um podcast num formato novo. Eu quero de vez em quando trazer leituras de livros, porque como vocês sabem, eu leio pra caralho e de vez em quando eu leio algumas coisas realmente interessantes, coisas que realmente eu acho que eu poderia até passar aqui no podcast. E o próximo podcast vai ser justamente isso, eu lendo um trecho que eu até já sei qual vai ser para vocês. E se vocês gostarem, vocês me falam se gostaram. Se não gostaram, fala que não gosta. Mas mesmo que falarem que não gostaram, provavelmente eu vou fazer mesmo assim. Vou continuar fazendo e foda-se. E é isso aí. Me mandem e-mails ou não. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Era só isso mesmo. O podcast sobre a necessidade metafísica vai sair logo mais. O próximo podcast vai ser sobre leitura, eu lendo um trecho de um livro do Jung, sei lá como pronuncia. E é isso, até a próxima. Beijos, abraços. E é isso. Não sei.